Boa tarde, meu nome é Alex, sou professor do Colégio Social Evangélico. Estamos aqui trabalhando com o livro da FTD, o livro esse aqui do 8º ano, conteúdo esse do 2º bimestre. Estamos aí fazendo essas aulas, videoaula, por um motivo, o país inteiro está em pandemia de quarentena. Então vamos continuar sem mais delongas. Estamos falando aí do 2º bimestre sobre a Revolução Americana. No quadro aqui a gente tem todo o conteúdo já bem dissecado, bem mastigado. E aí o que acontece? Aqui eu não vou aparecer muito no vídeo não, eu tentei deixar o mais esclarecido possível. A gente vai falar sobre a população no início ali, da colonização. Ela chegou aos Estados Unidos, onde é hoje, no caso, naquela época, as 13 colônias, a 2.500 pessoas, sem contar com os nativos. Em menos de um século, ela se estimou a 3 milhões de pessoas. Então foi um crescimento populacional muito grande. Eu não estou falando dos nativos, eu estou falando apenas de pessoas colonizadoras, de pessoas imigrantes em si, E aí temos como os imigrantes lá das 13 colônias, a Alemanha, a França, a Escócia, a Irlanda, esses povos aí que fizeram seus costumes, A gente tem aí como povos nativos os Cherokees, os Sioux, os Apaches, os Chinooks e os Iowas. Todos esses povos juntos, eles tiveram conflitos entre si, e esses mesmos conflitos aí mais tarde foram se desfazendo. Até porque eles não tinham muita opção, no caso, quando eu falo isso, são os nativos. Mas vamos lá, sem mais delongas. Já da parte do norte e do centro dos Estados Unidos, a gente tem aí os calvinistas ingleses e os puritanos. Eles se migraram para essas regiões, tanto pelo clima, mas principalmente em busca do quê? De uma não propagação religiosa, Eles queriam conviver ali num estado onde não tinha o que a gente chama aqui, de religião. E temos na parte do sul a produção agrícola, que também é mais voltada à monocultura, que é, no caso, a escravidão, esse tipo de coisa. Mas vamos mais para frente. Contudo, uma das coisas que mais trouxeram debate e traz até hoje, a gente chama sobre comércio triangular, que era o seguinte, vamos fazer só um desenhozinho meia boca aqui, eu não sou muito bom de desenho. Aqui no caso seria Inglaterra, aqui a África, deixa eu desenhar aqui assim, África, Inglaterra e o continente americano, Eu escrevi eu lá, mas ainda não era Estados Unidos na época, mas tudo bem. Por que a gente fala de triângulo comercial, Ou melhor, comércio triangular? Os escravos, as matérias-primas das colônias, eles pegavam, no caso dos ingleses, eles saíram da Inglaterra, foram até a África pegar escravos, da África eles partiam para os Estados Unidos, que no caso eram as colônias dos Estados Unidos. Nessas colônias eles pegavam a matéria-prima e voltavam para a Inglaterra com a intenção de fazer esses produtos manufaturados, Com isso eles voltavam, na maioria das vezes, para a África, trocam esses produtos manufaturados aí da Inglaterra por escravos e ficaram nesse que a gente chama de comércio triangular. E o que é mais interessante? Em meios a esse tempo, a gente consegue enxergar o seguinte: nos Estados Unidos, principalmente na parte do sul, onde era mais localizada aí a utilização do trabalho de mão de obra escrava, eles já estavam fazendo aí o que a gente chama de plantation. A plantation, que é nada mais nada menos que grandes propriedades, de terra, mão de obra escrava e monocultura. A monocultura é nada mais nada menos que as pessoas produzirem para exportar, Então, no caso, eles produzem com o intuito de não utilizarem no seu local ali como serem eles os consumidores finais. No caso, o consumidor final seria o local de exportação. Eu não sei se eu falei, não, tá certo. É isso mesmo. Revolução Americana, ela se deu por vários motivos. Um deles foi a insatisfação dos colonos, Os colonos ali que estavam vivendo, nos Estados Unidos, que até então eram 13 colônias.
E um dos estopins foi a Guerra dos 7 Anos, que nada mais nada menos, já falei, né? É a insatisfação, né, do povo aí dos Estados Unidos, que era no início ali os colonos, né? A lei do açúcar, a lei da moeda e a lei do selo. Todas essas leis que eu falei, essas que eu citei aqui, lei do açúcar, lei do selo e lei da moeda, ela tinha o intuito de restringir aí, né, no caso, a autonomia das 13 colônias. No caso, a Inglaterra ela tinha uma predominância muito grande, ao ponto de fazer e desfazer o que ela quisesse no solo inglês. No solo inglês não, no solo lá dos Estados Unidos, das 13 colônias, né? Então, com essas leis do açúcar, a lei da moeda, a lei do selo, as 13 colônias conseguiam limitar o poder da Inglaterra ali nas 13 colônias. Aí temos aí também, né, o massacre de Boston, que já prova realmente a satisfação, onde junto com isso teve a festa de chá, né, de Boston, onde os ingleses traziam, né, os chás vindo da Inglaterra, com certeza, e com isso os próprios colonos acabaram derramando, né, acabaram jogando essas 300 caixas, estimado 300 caixas de chá, né, no mar, com o intuito de realmente demonstrar a sua insatisfação, né? Com o intuito de provocar, no caso. Com isso, já inicia-se aí uma desavença entre Estados Unidos, no caso, as 13 colônias, e a Inglaterra. No caso, a gente vê essa primeira insatisfação aí com o líder George Washington, ele querendo tomar parte dos colonos, né? Lá da Inglaterra não, perdão. Lá dos Estados Unidos, das 13 colônias. E aí o que acontece? Com essa liderança de George Washington, a gente consegue ver aí, em 1781, uma rendição do líder dos ingleses, né? O general inglês Charles Cornwallis, acho que é isso, Cornwallis. E essa rendição ela foi o estopim aí para a predominância e para a gente chama de, como é que é o nome? O apogeu, né? Não só o apogeu, para a centralização ali também do poder voltado a uma pessoa só das 13 colônias, que era no caso o colono George Washington. Com isso, mais adiante, temos aí o feriado, né, que a gente conhece por conta, né, das costumes dos Estados Unidos, de 4 de julho, foi dado em 4 de julho de 1776, que foi a independência dos Estados Unidos. Mais tarde, uma década depois, a gente vê também a Constituição dos Estados Unidos, que aí traz a grande predominância aí, né? Uma Constituição essa que foi muito vinculada ao que a gente já é estudado na história, ao que a gente chama de Constituição maçônica, né? Eles trouxeram essa recepção aí da Constituição maçônica, onde poderia ser aberto a cultura da religião laica, Estado laico, não tem essa vinculação e nenhuma a gente fala, como que é o nome? Independentemente, vamos passando adiante. Temos também a Marcha Oeste, né, que foi uma questão de populacionalização, no caso de levar as pessoas para o Oeste, de acabar de fazer uma civilização naquela região ali dos Estados Unidos agora, né? E com isso, as vendas das terras dos indígenas aos colonos, isso trouxe muita revolta, muita guerra. A gente vê essa guerra aí em vários filmes e desenhos, até aonde o índio ele, né, guerria com os nossos xerifes. Então, o conteúdo do segundo bimestre é esse. Ele, no caso, é totalmente, não só esse, né? A gente vai ter mais aulas à frente aí. No caso, é apenas isso, tá, gente? Muito obrigado. Tenha um bom estudo.